RFI Convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a violonista e compositora pernambucana Fernanda Primo, radicada aqui em Paris. Fernanda está lançando o seu primeiro álbum, O Pará, cuja faixa Dança do Caboclo estamos ouvindo aí ao fundo. Olá, Fernanda, Olá, e bem-vinda aos estúdios da RFI. Obrigada pelo convite. Fernanda, eu começo a nossa conversa pedindo para você nos contar sobre o seu primeiro álbum, O Pará. Tá. Meu primeiro álbum, na verdade, no início, quando eu estava terminando um projeto que era um curso de aperfeiçoamento de violão clássico em Paris, eu já estava pensando no próximo projeto. Aí eu sempre... O que é que eu vou fazer depois que eu terminar os estudos? Isso porque eu já acumulei meus estudos no Brasil e cheguei aqui e fiz mais 10 anos de violão clássico, né? Aí eu estava assim, eu preciso estudar mais ou fazer outro projeto. Então eu comecei a pensar, eu vou fazer um disco. Mas o disco, no início, eu gostaria de fazer músicas de compositores que eu gostava, que eu apreciava muito, e que tivesse uma base do violão. Então, eu procurei músicas assim que falassem... Eu queria fazer um projeto sobre danças. Mas aí era muito abrangente, assim, abrangia muita coisa no Brasil, porque o Brasil é riquíssimo. Então, cada região tem a sua dança. Aí eu me restringi mais para a minha região, né? Nordeste. Aí, ainda mais um pouquinho para Pernambuco. E eu percebi que faltava repertório que falasse sobre os ritmos pernambucanos para o violão. Porque até então as formações são percussivas, né? São cantadas, músicas cantadas. Achei um trabalho muito interessante de Henrique Yanes, mas era uma estética diferente que eu queria colocar. Ele ele compõe mais tradicionalmente. E achei muita coisa de Marlos Nobre também, que apresenta mais os ritmos de uma forma mais tradicional, contemporânea. Mas ainda não era isso. Aí eu queria fazer alguma coisa que... Eu comecei a definir, eu queria uma introdução assim, eu queria assim, assim, assim. Aí eu disse, poxa, é melhor eu fazer então, né? Estou reclamando, né? Querendo uma coisa, outra. Então eu decidi compor. Só que eu não decidi compor. Eu acho que eu abri, assim, meu espírito ficou mais disponível para receber, talvez, e dizer, assumir, assim, que as composições estavam chegando e que talvez fosse bom fazer um projeto que voltasse mais para minhas composições com ritmos pernambucanos. Uhum. Falando justamente em origens, né? O violão é para você algo de família, porque o seu pai também é violonista, né? Isso, é. Como é que é essa relação? A relação com o violão, eu acho, né, dentro da barriga da minha mãe, eu acho que eu sempre ouvia isso já. Então, quando eu nasci, o violão era como um brinquedo para mim. Ele estava sempre... Meu pai nunca colocava o violão dentro do estúdio. Eu não sei nem se ele tinha estúdio. O que eu acho isso, que eu aconselho meus alunos, tira o violão do estúdio, porque ninguém vai tocar um violão que está guardado. Bota ele em cima da cama, do sofá, bota ele fazendo parte da vida. Então, porque foi a minha experiência, foi assim, o violão estava sempre em todo lugar. E era tão acessível que eu comecei a usar o violão como um brinquedo nas minhas histórias, com as bonecas, com meus irmãos, minhas irmãs. E essa intimidade com o violão, depois eu fiquei aperreando meu pai. Eu quero ir para o conservatório para estudar, não sei o quê. E ele sempre fazia muita festa lá em casa. Se chamava os amigos, músicos, então... E às vezes ele colocava assim os colchões no jardim e a gente dormia. Eu gosto de dormir ouvindo música, agora ouvindo pessoas conversar, tudo. E quando está muito silêncio, eu tenho dificuldade para dormir, eu acho que é por isso. Então, eu ouvindo... O violão sempre ficou presente nas festas e era o meu brinquedo. A relação anterior a me profissionalizar era essa, era meu brinquedo. Você começou, então, sua carreira no Brasil e hoje dá sequência a ela aqui em Paris. Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Então, eu fiz o conservatório em Recife, o conservatório pernambucano, depois eu terminei a Universidade Federal e vim para cá em 2005. E até então, eu fiz um pouco de jazz também no CRR de Paris e estudei com Ramon de Herrera, um grande mestre do violão clássico.
Depois fiz muitos anos de violão com Tânia Chanyu. Passei o diploma de études musicales. E fiz aperfeiçoamento com ela. Eu sempre continuava. As pessoas diziam, Fernanda, você tem que parar. Mas eu sempre... cada vez que eu me aprofundava mais, você começa a descobrir muita coisa. Então, esse meu interesse em estudos sempre foi muito, muito forte. A vontade de... Como é que eu posso parar se eu estou acabando de descobrir isso aqui vai levar para isso. Então, hoje em dia eu estudo muito ainda o repertório do violão clássico, que mas tem o lado profissional também, que a gente tem que desenvolver, porque eu não sou clássica, eu sou uma mistura. Quando as pessoas me perguntam para eu me definir, qual é a sua música? Eu tenho dificuldade de definir, mas eu acho que é uma música mestiça, que mistura justamente minha experiência com o violão clássico e a minha experiência também, que eu toquei nos carnavais pernambucanos. Então, a experiência também da música que eu sempre ouvi com a minha família, na vida profissional também lá, que comecei. E é uma mistura disso. Eu acho que... E está resumido aqui nesse trabalho, aqui nesse disco. Aliás, eu achei interessante, Fernanda, todas as faixas têm nome em português, então essa relação com o Brasil continua muito forte para você. Sim, claro, completamente. Eu sou brasileira, então, quando uma música nasce de uma brasileira, eu acho que eu respeitei esse nascimento, que foram músicas para violão, então, usando ritmos de Pernambuco, então, eu não poderia colocar títulos em francês, ou em russo, ou em inglês, para agradar o mercado. Nem em francês também. E nem em francês, Fernanda, aqui na França, como é que você avalia o espaço para a sua música? Que você mesma antes estava falando que não é uma música brasileira tradicional, né? Uma música realmente mestiça, como você mesma definiu, né? Qual que é o espaço que você encontra aqui para ela? Olha, eu espero encontrar um bom espaço para eu poder tocar e levar essa música para outras pessoas que não conhecem. Mas até então, como eu estou fazendo tudo sozinha também, eu fiz o disco, são composições, eu produzi tudo, eu tive uma ajuda muito grande pela parte do visual, que foi a design Nina Gal e o fotógrafo Fabrício Pimentel, que fizeram toda a parte visual, com o assistente também, Alexandre... Eita... Tem problema. O Alexandre, teve também Breno, e a parte de gravação, tudo, claro que eu contei com a ajuda dos técnicos de gravação. Rafael Jonan, aqui na França, Erwan Boulé, e no Brasil, Chico Neves. Então, toda essa parte... Sim, eu estou misturando tudo. Falando da... Você perguntou sobre o... Eu perguntei sobre como é que você avalia o espaço aqui na França. Sim, o espaço. Sim, aí... Eu não sei por que eu falei. Fernanda, para quem quiser conhecer, quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Você está nas redes sociais e você tem um site também. Eu vou deixar o espaço aberto para você falar. Quem quiser conhecer esse bonito trabalho, ou parar o seu álbum. Sim, tem o site, fernandaprimo.com, e tem também a minha página no Facebook, tem Instagram também. Como eu não tenho muito tempo para fazer tudo isso e ainda tá nas redes sociais, ainda procurar show, tudo, então eu me restringi a essas 3, assim. E a agenda de shows? A agenda de shows eu vou no Brasil em julho, agosto, setembro, tem show lá em Recife, e na França no próximo semestre. Vai ter shows, aí eu vou atualizando e vocês vão dando uma olhada. Legal, então. Muito obrigada, Fernanda Primo, violonista e compositora pernambucana, que está lançando o seu primeiro álbum, O Pará. A gente vai ficar aí com um pouquinho mais de música com a faixa que tem o mesmo nome do álbum, que é O Pará. Obrigada, Fernanda. Obrigada.